Hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Carlos Leite, ele é professor da Universidade Mackenzie, da Fundação Dom Cabral e também é consultor em sustentabilidade urbana. Tudo bem, professor? Tudo bom, Viviane? Tudo bem. Professor, hoje a gente vai falar um pouco das questões relacionadas à sustentabilidade nas cidades. Daí eu queria saber a sua visão, quais são os requisitos para se haver uma sustentabilidade urbana? Essa é uma pergunta ótima e, na verdade, é uma pergunta que está todo mundo fazendo hoje, né? O assunto é pauta, né? A cidade sustentável, acho que é a grande pauta do século XXI, né? Temos aí uma responsabilidade tripartite, né? Para falar de cidade, é óbvio que tem a coisa pública, né? A gestão das várias instâncias de governança tem um papel decisivo, né? Depois eu acho que temos aí a sociedade, né? Os usuários da cidade, os cidadãos, né? Que com mudanças de hábitos e de posturas cada vez mais já estão fazendo isso, estão demandando isso, estão procurando agir e se comportar e vivenciar a cidade de uma maneira mais inteligente, interessante e sustentável. E finalmente tem o papel do mercado, né? A parte produtiva, né? Todos os agentes, todos os atores, todos os stakeholders que agem e atuam muitas vezes com interesses conflitantes na cidade. Então, temos o papel dos governos, temos o papel das empresas, temos o papel dos cidadãos. Professor, e quais são as estratégias que deverão ser adotadas para as cidades se adaptarem em relação às mudanças climáticas? Então, acho que as mudanças climáticas, as alterações climáticas fazem parte de um pacotinho de várias estratégias que têm que ser feitas, né? Não é um item isolado, mas se a gente olhar as cidades aí que nos últimos 3, 4 anos estão começando a fazer o que eu chamo de uma reinvenção, estão se reinventando, estão migrando de um modelo que ao longo do século XX basicamente fez expandir com o esgotamento de tudo, dos recursos, e portanto não preocupada com aquilo que gera alterações climáticas e não muito preocupada com as questões ambientais, a gente vai ver que nessas cidades todas hoje nós temos alguns quesitos comuns que aparecem em todas, né? A gente tem que começar a pensar que a cidade consome bastante, né? 75% de toda a energia do planeta hoje acontece dentro das cidades, apesar de todas as cidades juntas do planeta ocuparem menos de 2% da superfície do planeta. Portanto, assim, o desafio está hoje nas cidades é mais relevante do que, por exemplo, as questões de desmatamento, né? É aqui dentro que acontece o estrago, né? Dentro da cidade. Então a gente tem que consumir menos, ou consumir de uma maneira mais inteligente aquilo que precisa, né? Para a cidade funcionar. E a gente precisa expelir menos, e com mais cuidado, com mais inteligência. Então, matrizes energéticas, edifícios hoje que consomem menos, pensando numa cidade inteira, né, começar cada vez mais a migrar de um modelinho de construção civil, que é, de novo, né, o agente privado que mais consome e que mais gasta energia, né, para fazer todo o processo, toda a cadeia da construção civil começar a atuar de uma maneira mais eficiente, mais inteligente, né. Mas isso não é suficiente, né? Podemos imaginar uma cidade inteirinha com 100% de edifícios, entre aspas, verdes, certificados, com selo, Aqua, LEED, todos eles. Seria suficiente para dizer que uma cidade mais sustentável? Não. Uma cidade é muito mais do que isso, né? Então, tudo que acontece numa cidade, o trânsito, por exemplo, né, que é um imenso responsável pela emissão de gases que causam efeito estufa, além de poluição, estresse. Um jogo hoje, por exemplo, em São Paulo, todos perdem pela absoluta falta de mobilidade, pobres e negócios, né? É uma questão que não seria resolvida, né, se tivéssemos só construções sustentáveis. Então eu acho que nós temos aí um pacotinho de atitudes que começam a aparecer em algumas dessas cidades que estão mais à frente, né, nesse ranking aí hoje que já começa a aparecer as cidades mais verdes, mais interessantes, no qual toda a cadeia produtiva das construções sustentáveis é um item super importante, mas não é suficiente. O século XX ele é muito paradigmático das grandes cidades do mundo, e aqui das brasileiras também. Vamos pegar o caso de São Paulo, que é a maior.
Então, é assim, é um século que São Paulo cresceu na sua população, é incrível isso, 27.000% em 100 anos. Passou de uma vila, que era motivo de piada dos cariocas, lá em 1900, 200 mil habitantes tinha nada, para ser a terceira maior metrópole do mundo, né, com 20 milhões de habitantes, região metropolitana. Cresceu 40.000% no seu tamanho, na sua mancha. Isso é surreal, é quase que inadministrável, é implanejável. Porque isso traz o sucesso, isso traz as oportunidades. Todo mundo vem para São Paulo, e para o Rio de Janeiro, para as grandes cidades brasileiras, porque elas são interessantes, né? As cidades não são um problema, elas são muito interessantes, desde a sua invenção na Grécia. As pessoas vão para as cidades porque têm oportunidade de se encontrar, de namorar, de fazer negócio, de ter cultura, de entrar em universidade, de tudo, né? A cidade, ela bomba no bom sentido, né? Ela é uma avalanche de oportunidades, né? Fantástica. São Paulo fez isso no século XX, desculpa. Porém, não se pensava no quesito sustentabilidade, não se pensava em crescer com inteligência, não se pensava em crescer usando de uma maneira mais cuidadosa os recursos do planeta. Portanto, só se apertou o acelerador, só cresceu. O desafio agora é crescer, ou crescer de uma maneira menos acelerada, mas com mais inteligência, pensando nos recursos. Professor, né? Pensando nisso tudo, assim, qual a grande influência dos planos diretores municipais, se é que eles podem interferir numa cidade já construída, para essa reordenação estratégica, para essa adaptação em relação a todas essas questões relacionadas à sustentabilidade? Existe essa interferência? É possível? Não, sem dúvida nenhuma. Temos um arcabouço legal que no Brasil hoje é muito interessante, potencialmente muito interessante, né? Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor, temos o Estatuto da Cidade, nós temos um arcabouço legal que chegou aí nos últimos anos e é muito bem-vindo, né? Mas eu costumo dizer que isso também assim, é o básico. Se a gente olhar um pouco, não passar a régua na mediocridade e exigir um pouquinho mais de rigor, isso é o básico, é muito bem-vindo, era muito ruim que não tivéssemos. Mas, de novo, não é suficiente. É muito bom, é muito interessante e é um instrumento necessário e importante. Mas, de novo, vamos olhar para frente, olhar as cidades que estão se colocando como as mais sustentáveis do mundo. Elas já têm isso há muito tempo e hoje estão avançando em outras questões. Por exemplo, todas as cidades que nos últimos 10 ou 15 anos do mundo eu tenho visitado, desde a Campioníssima, Copenhague, até um caso que eu acho muito interessante, que é o mercado fazendo a diferença, junto da sociedade civil, que é Portland, nos Estados Unidos, ou passando por Nova York, que apesar de ser gigante, 18 milhões de habitantes, tem vários parâmetros interessantes, indicadores de sustentabilidade, por Barcelona, por Bogotá, que é hoje o case, né? Assim como Curitiba já foi. Em todas elas, invariavelmente, tem uma coisa interessantíssima que está alavancando essa mudança, fazendo o turning point, que é para além dos governos. A sociedade, de alguma maneira, tem se organizado, não esperando apenas e passivamente o arcabouço legal oficial das governanças, né? Então é o que eu estou falando, é importantíssimo, muito bem-vindo, uma grande conquista da sociedade brasileira. Todas as cidades, a partir de determinado pode ter plano diretor, as questões de desenvolvimento sustentável, eu acho que cada vez mais tem aparecido nos planos diretores, é uma pauta, a sociedade exige, tem gente competente fazendo, o Estatuto da Cidade é um instrumento poderoso também incorpora questões até que são fundamentais de sustentabilidade social nas cidades, para que nós tenhamos cidades mais justas socialmente, isso é fundamental, mas as cidades estão fazendo a diferença, tem um papel decisivo da sociedade civil, para além dos governos. Professor, o ano que vem é o ano da Rio+20, é um ano que as lideranças, espera-se que as lideranças internacionais estejam no Brasil para discutir as questões relacionadas ao futuro da nação, das nações. Como é que você percebe a questão das cidades nesse grande contexto, tendo em vista todas essas grandes desigualdades que as grandes metrópoles têm enfrentado, principalmente os países em desenvolvimento? Então, retomando o início da nossa conversa, Vivi, eu acho que hoje a questão
da cidade sustentável talvez seja a grande questão no mundo, porque a grande questão do mundo é a sustentabilidade, né? Pega todo mundo, vai da comunidade de Heliópolis, a maior favela do Brasil, onde eu costumo estar sempre lá com os meus alunos, ao Obama, todo mundo. E como todo mundo hoje cada vez mais vive nas cidades e nas grandes cidades, a cidade sustentável é o grande pauta. Então, esse encontro do ano que vem, eu tenho certeza, né, e os indícios já estão por aí, vamos ter, acho que, muita gente muito interessante e muito interessada em discutir como a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente tem um desafio agora que é o seguinte, nos últimos anos, essa pauta emergiu, né? A cidade sustentável. Agora eu acho que dá um passo além, eu acho que os atores todos estão cientes disso, que é como, né? Levantou-se a pauta, né? A sociedade civil discute, movimentos como Bogotá Como Vamos, Nossa São Paulo, Nossa BH, Fundação Bill Clinton premiando melhores práticas, o último livro do Al Gore fala predominantemente das cidades sustentáveis, enfim, está todo mundo, a sociedade civil, o mercado, né? Um trabalho como esse aqui, por exemplo, é um trabalho patrocinado pelo Secov, que até alguns anos atrás era considerado o maior e grande entidade responsável pelo crescimento desordenado da cidade, e você vai, que é o mercado imobiliário. Então você vai vendo hoje um trabalho seríssimo do qual eu participei, que eles me chamaram a fazer. Chegamos com 9 temas, 174 indicadores, para que eles possam dar para todos os seus afiliados em desenvolvimento urbano como promover, com coisas muito práticas, né, indicadores, um desenvolvimento mais sustentável. Estou pegando alguns exemplos para mostrar que eu acho que agora, neste momento, 2011, 2012, no mundo todo, acho que já estamos andando num passo muito interessante, que é como fazer coisas aplicadas. Olha, por que Bogotá fez a diferença? É o Transmilênio, são 300 quilômetros lineares de ciclovias com parques lineares, são as 12, que já são agora 17 grandes bibliotecas que funcionam 24 horas na periferia, e isso faz inclusão social e faz com que cada um desses lugares comece a se desenvolver com uma participação da comunidade e discutindo questões que são muito caras a nós. Vamos morar e trabalhar mais perto, portanto vamos nos deslocar menos nas cidades. Isto é mais eficiente, isso é menos estressante e isto responde por alguns indicadores de sustentabilidade de maneira decisiva. Gasta-se menos combustível, emite-se menos poluentes, emite-se menos gás de efeito estufa, se as cidades tiverem muito menos carros. Portanto, uma questão dessa que começa a ser discutida por causa de um equipamento desse, que vem de uma política pública, que vem de 3 gestões interessantíssimas, né, onde o Henrique Peñalosa, o último prefeito, virou aí o grande popstar hoje de cidades sustentáveis, elas estão se replicando e essas práticas se replicam. O Henrique Peñalosa foi para Nova York, é hoje o grande consultor em promover ciclovias em Nova York, e estará aqui no Rio no ano que vem. As pessoas daqui estão indo para lá para ver, né, o que está acontecendo em outras cidades do mundo, vão se replicando, todo mundo vai começando a construir indicadores. Eu sou muito otimista. Tá bom. Professora, onde as pessoas podem achar esse material, né, indicador de sustentabilidade no desenvolvimento imobiliário urbano, ou mais informações sobre cidades sustentáveis? Então, especificamente com relação a esse trabalho, que eu acho que é muito bem-vindo, ele tem um hotspot, tem um link no site do Secov, né, que é o Sindicato do Mercado Imobiliário de São Paulo, e tem também da Fundação Dom Cabral, né, nós desenvolvemos isso pela Fundação Dom Cabral, nesse caso, e ele é disponível, todo mundo pode baixar gratuitamente. A ideia é que isso comece a ser repassado, né, mais massivamente. Trabalhos como esse, temos tantos outros aí acontecendo. Né? Tem seu site também, você quer deixar? Eu tenho um blog que é mais interessante do que o site, que eu acho que eu vou também colocando tudo que eu vou fazendo, palestras, consultorias, trabalhos como esse para download, entrevistas como a nossa, né, etc. Cidades sustentáveis mais inteligentes. Ótimo, professor, muito obrigada. O prazer foi meu.